Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Aqui é o Christian da Kinetec. Novamente com a Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Christian? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então, a gente está na nossa live. Estamos se aproximando das férias de final de ano, né? Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Abanem ali, mandem um oi, falem a cidade que vocês estão acompanhando a nossa live. Tudo isso depois vai ser gravado e disponibilizado no nosso canal YouTube. O nosso canal YouTube tem todas as lives já realizadas, né, a partir deste ano, onde temos lives sobre análise de marcha que fizemos junto com Guilherme e alguns convidados, live de baropodometria várias que fizemos junto a Kelly e alguns convidados. E depois temos também lives sobre biomecânica do esporte, onde lá teve também o Guilherme e vários convidados. Então, para assistir a todas estas lives que trazem um conteúdo muito interessante, né? Um papo bem de expertos, né? Convidados e os professores que estão fazendo. Vai lá no nosso canal YouTube, Kinetec Tecnologia Biomecânica, te inscreve e confere tudo que foi disponibilizado lá. Agora, todo mundo está ouvindo bem? Tem já gente entrando. Perfeito. Então, hoje o assunto é um assunto bem acadêmico, né, Kelly? O assunto hoje é bem acadêmico, é a utilização da literatura na prática clínica, né? O que a gente tem de literatura de baropodometria na utilização da nossa prática clínica, tá? Mas antes de começar, eu queria que vocês dessem um ok aí para Dani que o áudio tá bom, porque às vezes a gente começa e aí o pessoal começa a avisar que o áudio tá ruim, que perdeu algumas partes. Então avisem aí se o áudio tá bom. A gente espera sempre a colaboração, as perguntas de vocês. Podem ficar bem à vontade para fazer perguntas. No final a gente sempre responde tudo, tá? Lembrando que a nossa penúltima, né, Christian, live do ano, nós temos hoje, sexta-feira, depois a gente entra em recesso. Então a gente trouxe um conteúdo sobre literatura de baropodometria, tá? Sempre que se fala em baropodometria, a literatura a gente tem alguns entraves em relação à literatura, principalmente quando a gente vai falar de literatura de baropodometria. Baropodometria estática, né? Na avaliação estática. Só que hoje, o que a gente está buscando? A gente está buscando, e se falou muito em 2018, final de 2017, começo de 2018, em estudos, tratamentos baseados em literatura, tá? Baseados em evidências. A gente fazer com que o nosso tratamento seja baseado em evidências. O que é isso? Tratamento baseado em evidências. São tratamentos ou avaliações, ou tudo que a gente traz para o nosso paciente baseado em literaturas que foram desenvolvidas sobre determinado assunto e que demonstraram uma eficácia, uma eficiência, né? Para que a gente possa sair da área do subjetivo, para que a gente possa sair da área do achismo, como a gente diz no popular, para que a gente tenha dados mais científicos, dados mais quantificados, isso, com uma qualidade maior. Uhum. Então, o que a gente tem buscado em qualquer tipo de avaliação, tanto na fisioterapia, na educação física, na medicina, a medicina já tem eles já têm mais estudos, eles se dedicam mais a isso. A fisioterapia, um pouco menos. Então, a nossa ideia, a ideia da comissão científica, assim, é elevar a fisioterapia para esse grau. Fisioterapia e educação física, quem faz avaliações, né, para esse grau em que a gente tenha maior
qualidade metodológica a partir de estudos, tá? Para que a gente tenha dados baseados em evidências, a gente costuma utilizar estudos grandes, que têm uma metodologia boa, que em geral se chama de meta-análise, são revisões sistemáticas grandes que comprovem tal dado ou tal resultado. Isso funciona muito bem em várias áreas, porém, inclusive da biomecânica, avaliação da marcha, tem muitos estudos assim, de qualidade metodológica boa, né, revisões boas, mas quando a gente se depara com a baropodometria, a gente tem alguns entraves, tá? Então, a gente tenta utilizar a literatura que a gente tem, o que a gente tem disponível, da melhor maneira possível, tentando classificar o que a gente tem de melhor em estudos, tá? Como eu estava falando para vocês, quando a gente vai fazer uma avaliação da literatura na baropodometria estática, a gente encontra alguns estudos, porém, os estudos com melhor qualidade metodológica, em que foram utilizados um número maior de indivíduos, em que as amostras foram mais homogêneas, em que a qualidade da avaliação foi melhor, foi mais organizada, que se teve um estudo bom, foram estudos dos anos 80. Nos anos 80, a gente teve esse boom de estudos, assim, porque o sistema de avaliação estática tinha ficado muito bom, tinha apresentado uma qualidade boa para a época. Então, vários pesquisadores começaram a pesquisar esse estudo, pesquisar esse método, que era a baropodometria, e fazer pesquisas sobre eles, tá? Geraram vários dados que, em avaliação estática, é o que a gente utiliza até hoje. Porque não se teve uma representatividade muito boa na avaliação estática no decorrer desse tempo. Desse boom dos anos 80, em que se teve muitos estudos, para agora, que se tem poucos estudos. Se a gente for procurar na base de dados, a gente encontra estudos de caso, encontra estudos com uma população pequena ou com uma população muito heterogênea, que fica difícil da gente considerar os dados, tá? Mas esses estudos dos anos 80, que têm uma boa qualidade metodológica, nos trazem dados, parâmetros que são utilizados até hoje. Como no curso de baropodometria, Christian, a gente utilizou muitos desses dados, porque é realmente são os dados mesmo que a gente usa. São os estudos que a gente usa para justificar esses dados, tá? Então, para vocês entenderem, a gente tem uma figura que é muito citada quando se fala em baropodometria estática, que é o Dr. Kavanagh. O Christian conhece bastante a história dele, e ele traz estudos muito sobre baropodometria estática, e os parâmetros que ele usa na literatura, os parâmetros que ele encontrou nessas literaturas dele, são os parâmetros que a gente utiliza ainda hoje, tá? Porque ele tem gráficos muito bons e tabelas muito explicativas que permitem que a gente tenha essa fácil utilização desse sistema, tá? E alguns dos dados que ele trouxe e que a gente ainda utiliza são distribuição pressórica antero-posterior, látero-lateral, todas as variáveis da avaliação estática, vocês conseguem encontrar parâmetros nessa literatura. Dr. Kavanagh, entre 78, 79 e os anos 80, ele publicou bastante material sobre avaliação estática, que são dados que a gente utiliza muito até hoje, tá? Que não foram contestados por outros autores, que são as literaturas vigentes, tá? Para vocês entenderem, naquela época ele já citou que a massa corpórea, a distribuição de massa do indivíduo, não influencia no pico pressórico. Esse dado
por exemplo, um indivíduo que tem um peso, uma massa corpórea maior, né, que tem um peso maior, a distribuição pressórica dele, se for normal, deve ser igual a um indivíduo de uma massa corpórea menor. Esse dado, Dr. Kavanagh estudou isso nos anos 80 ali, e vários estudos tentaram contrapor ele, mas o que está vigente hoje ainda é o estudo do Dr. Kavanagh, tá? Então, alguns outros autores fizeram outros estudos, talvez pela qualidade metodológica ou por alguma falha de análise, não conseguiram ainda contrapor os pontos que o Dr. Kavanagh nos trouxe, tá? Outro dado que a gente utiliza hoje, que é muito comum e que se encontra em pouquíssimas literaturas, a não ser do Dr. Kavanagh mesmo, com esses estudos que ele fez, que é a distribuição antero-posterior. A distribuição antero-posterior da pressão é um dado muito usual, se usa muito. Se fala muito que a distribuição posterior na estática deve ser em torno de 60% e anterior 40%. Só que quando a gente vai buscar na literatura justificativa para isso, a literatura nos remete aos anos 80. Então, justificando o estudo do Dr. Kavanagh. Sim. Então, apesar de serem estudos mais antigos, a gente, para nossa prática clínica, acrescenta muito, porque é uma forma que a gente consegue justificar os achados que a gente tem, tá? Também ele nos traz avaliação da pressão por regiões do pé, que foi uma inovação para a época. Foi um estudo que ele fez avaliando cada região do pé e qual a pressão que estava sendo exercida. Então, nesse estudo aqui, ele teve uma amostra bastante grande, em que mostrou quanto era a pressão em cada uma das regiões do pé, tá? Então, para todos esses dados de avaliação estática, a gente tem muita base nesses estudos. E o Dr. Kavanagh é um nome que sempre é citado quando se fala de avaliação estática. Kavanagh, Rogers e Henning, né? Perfeito, Christian. Sim. É isso aí. Que o Henning tivemos o prazer também de conhecer ele aqui em Porto Alegre. Teve em um evento da UFSPA, é muito amigo de pessoas aqui, tipo o Dr. Zaro também, muito amigo dele, né? Então, são os três nomes os pais da baropodometria, né? Da baropodometria estática. Então, sempre que a gente, embora os estudos sejam datados, tem uma data mais antiga, continuam sendo modernos e continuam sendo utilizados. Sim. Né? Então, eles são referências. Eu posso dar uma dica para vocês, se vocês querem procurar estudos sobre avaliação estática. Então, Dr. Kavanagh e Roger e o Henning, que era o engenheiro. O Henning cuidava muito da parte instrumental. Dos sensores. Exatamente. Ele estava muito em cima da parte da qualidade do dado do sensor, desta parte. Os três, digamos assim, foram os pais da baropodometria, porque os estudos deles abriram depois o utilizo em âmbito clínico, né, que é onde se expandiu realmente a baropodometria, né? Então, os estudos deles, junto à evolução que teve a parte sensorística, né, permitiu, né, o ingresso em âmbito clínico no uso maciço depois da tecnologia, né, que no Brasil chegou um pouquinho mais atrasado, né, um pouquinho mais defasado, mas já na década 90 era já muito comum, principalmente na Itália, na França, na Alemanha, né, que ortopedias ou centros clínicos estavam utilizando a baropodometria e usavam justamente como referência as literaturas do Dr. Kavanagh, né? Isso aí, ele publicou muito, entre 78 e 86, 89, tem muita literatura. Então, fica essa dica para vocês procurarem se tiverem interesse. A gente utilizou muito no curso
essas literaturas, que são boas literaturas, estão lá. E quem quiser procurar, a minha dica é que procure para avaliação estática essas referências, tá? Mas por que aconteceu essa estagnação nesse período, ali entre os meados de 90 e 2000, sobre literatura? O que aconteceu é que as tecnologias avançaram e a gente teve a melhora na qualidade e a inserção da baropodometria dinâmica, em que se viu muito mais dados e se conseguiu fazer correlações com a marcha, que é uma avaliação muito utilizada e muito necessária. Então, todo o foco que se tinha nessa nova tecnologia, que era a baropodometria, foi levada para a dinâmica. Então, a baropodometria estática ficou um pouco estagnada nesse período, enquanto a avaliação dinâmica se desenvolveu bastante. Então, avaliações com a baropodometria dinâmica, se tem vários estudos, no período do final dos anos 90, anos 2000, se tem vários estudos avaliando a dinâmica, a pressão dinâmica, porque se consegue fazer ótimas correlações com a marcha. Então, como os estudos da marcha também evoluíram, os pesquisadores ficaram envolvidos nessa questão de como a distribuição pressórica influenciava na marcha, no desenvolvimento da marcha, e o quanto a marcha e os déficits dela se envolviam na distribuição e na avaliação enquanto o indivíduo caminhava, né? Na distribuição pressórica enquanto o indivíduo caminhava. E aí ocorreu que na avaliação dinâmica nós temos diversos nomes que fazem boas avaliações e contrapõem os dados. O que acontece quando um pesquisador contrapõe os dados de outros? A gente consegue ter mais estudos, porque se pesquisa mais aquilo, e a gente consegue ter melhores dados, tá? Então, na avaliação dinâmica, hoje a gente já tem vários autores que falam sobre os dados. Como, por exemplo, vários autores concordam que a distribuição do centro de pressão do pé deve se iniciar na região medial do calcanhar, acompanhar o rolamento do pé e se distribuir entre o primeiro e o segundo dedo, tá? Isso é uma unanimidade em estudos que foram feitos entre os anos 90 e os anos 2000. Então, a gente tem essa diferença, sim, entre os dois tipos de avaliação, tá? Sobre a avaliação dinâmica, então, diversos autores concordam que a curva de ponto máximo deve percorrer do contato inicial, sabendo que a marcha, a gente inicia a marcha com o padrão de rotação externa, com o pé supinado, então a gente tem o contato do calcanhar lateral, calcanhar medial, rolamento pelo médio pé, atingindo quarto, quinto, terceiro metatarso segundo metatarso, e deve se dissipar no hálux. Então, são dados que em dinâmica a gente consegue com mais facilidade, tá? Claro que a gente tem algumas referências, e uma grande referência para a gente aqui, que faz cursos e que estuda baropodometria, é o Luca Vanini, que é um pesquisador italiano que desenvolveu métodos de avaliação e que publicou isso, e gerou o livro, que é o livro que a gente usa como base aqui no nosso curso, né? O Christian conhece um pouco da história dele. Ele é um italiano que trouxe muitos dados, trouxe uma gama de informações muito grande sobre baropodometria dinâmica, né? Então, esse é um nome de referência para vocês procurarem, ficarem à vontade para procurar dados, informações sobre baropodometria dinâmica. Sim, a dinâmica surgiu sobre alguns questionamentos, né?
Um destes foi criado justamente para quem avaliava pé diabéticos, porque a lógica, né, a dedução lógica era que, sendo que as sobrecargas, como tu mencionaste, né, em estática, normalmente era mais na região calcanhar, né, então o confeccionamento, a preparação de palmilhas ou botas para amenizar as ulcerações eram inicialmente, depois análise, né, direcionadas a amenizar o impacto ou quanto menos ter materiais que não lesionassem, né, na região calcanhar. Só que Continua. eles ulceravam no antepé, no hálux, em outras regiões, né? E aí ali surgiu a dúvida, será que em dinâmica o comportamento é muito diferente das pessoas? E é muito diferente, né? Então, depois os equipamentos foram aprimorados para ter esta capacidade de coletar dinamicamente a pisada, né? E da lá surgiram, né, estes novos estudos, esta nova visão sobre a mecânica da pisada e das pressões plantares, né, que disparou, né, esta nova onda de estudos mais voltado na visão dinâmica. Também porque da estática o Kavanagh tinha já explorado tudo. Bastante. É difícil entrar sobre a questão de pressões plantares e achar novos argumentos que o Kavanagh, Rogers não investigaram, né? Então, é diferente a questão dinâmica, que é um movimento mais complexo, que tem correlações patológicas mais amplas também, né? Então, lá é ainda um mundo que tem ainda bastante para ser explorado, né, Kelly? E sempre tem, porque e a baropodometria dinâmica, ela nos traz uma visão diferente, porque a gente consegue fazer muitas correlações, tanto articulares, da mobilidade do pé. Por exemplo, a gente entende que a distribuição pressórica do pé do indivíduo está muito ligada à mobilidade articular que ele tem, da musculatura intrínseca do pé, então dos músculos pequenos, dos músculos menores do pé, das articulações interósseas do pé, assim como do tornozelo e do joelho e do quadril. Toda a mobilidade dessas articulações adjacentes, elas nos trazem dados de como está a pressão, a distribuição pressórica desse indivíduo, assim como a distribuição, o modo com que ele faz essa distribuição, nos dá indicativos de como está essa mobilidade. Então, tanto se tu avaliar a marcha do teu indivíduo, do teu paciente, e depois a pressão plantar, tu vai ter, ou primeiro a pressão plantar e depois fizer as avaliações complementares, tu vai conseguir fechar bons resultados, melhores diagnósticos, porque tu consegue fazer essas relações muito bem, e a literatura nos apoia muito nisso. Vários estudos falam sobre a mobilidade articular e a distribuição pressórica. Então, um indivíduo que tem pouca mobilidade na articulação tibiotársica, por exemplo, ali no tornozelo, e ele tem pouca mobilidade, então a distribuição da pressão dele durante a marcha vai ser ruim, vai ser falha, e aí ele pode chegar para nós com uma queixa no pé, por falha de distribuição de pressão, só que o erro dele está mesmo no tornozelo. E isso é uma coisa que acontece também com os diabéticos, como o Christian falou, porque os diabéticos a gente sabe que eles perdem mobilidade articular também, né? Tem esse déficit de mobilidade nas articulações e acabam distribuindo erroneamente a pressão, levando a pressão mais para a parte anterior do pé e fazendo uma distorção ali no rolamento correto do pé, tá? Então, com essa ajuda da literatura, a gente tem mais base para avaliação dinâmica. Muito embora
a gente tenha como se solicita hoje para fazer uma pesquisa com uma metodologia boa, nós temos poucas revisões sistemáticas grandes ou meta-análises sobre esses dados. Então, a gente trabalha sempre classificando e escolhendo os estudos com uma qualidade metodológica melhor, mas a gente realmente tem esse déficit, assim, nessas meta-análises, nessas revisões sistemáticas grandes, tá? Kelly, Diga. sei que tu agora faz parte de um grupo de pesquisa, né? Sim. Aqui em Porto Alegre. Aí pensando ali, estava pensando a questão do Roger, do Kavanagh, do Henning, que tinha que inventar equipamentos para fazer coletas, tinha que pensar na metodologia, né? Eles inventaram um pouquinho na maneira de trabalhar deles, né? Mas claro, eles estavam em países que apoiavam já bastante a pesquisa, né? E daí eu estava pensando, né, que sendo que tu faz parte aqui já do contexto de pesquisadores brasileiros, me diz um pouquinho, Kelly, quais são as dificuldades que para pesquisar vocês têm? Que tipo de dificuldade normalmente vocês encontram para realizar pesquisas de boa qualidade? Bom, Cristiano, a gente tem, quando se fala em pesquisa no Brasil, a gente tem várias dificuldades em geral, assim. A gente se debate com pouco incentivo, né? Para te gerar uma pesquisa de qualidade, em geral, a gente precisa de um financiamento ou um apoio. Se tu não tiver muito bem ligado a uma universidade, a uma instituição de ensino, fica bastante difícil, pesquisadores independentes. Mas quando a gente está ligado a uma instituição de ensino, a gente tem o apoio possível por parte do grupo de pesquisa, mas a gente tem a dificuldade de aporte, suporte financeiro para grandes investimentos. Então, se a gente vai desenvolver ou precisa ou tem a ideia de desenvolver uma tecnologia, né, que a gente precise importar, por exemplo, material, que seja necessário criar uma tecnologia, a gente sempre tem esse empecilho na barreira financeira, tá? Quando a gente, isso em geral, na pesquisa em geral, é a maior barreira que a gente encontra, assim, é isso. E na fisioterapia, principalmente? Na fisioterapia, nós temos algumas falta de material já publicado. Por exemplo, eu quero fazer uma revisão, uma meta-análise sobre um determinado assunto, sobre baropodometria dinâmica, tá? O que falta para mim, Christian? Materiais, estudos, várias pessoas pesquisando a mesma coisa para que eu consiga fazer essa revisão e afirmar, ter certeza de que esta avaliação tem esse resultado e deve ter esse resultado para todo mundo. Então, a gente precisa que várias pessoas, principalmente isso é uma barreira na fisioterapia, que nós tenhamos mais fisioterapeutas pesquisadores pesquisando determinados assuntos. Só assim a gente vai gerar um número grande de pesquisas, de trabalhos sobre esse assunto, para que a gente possa chegar num consenso de um dado, para que isso possa ser uma referência para a gente. Uhum. Então, a gente precisa desenvolver muito em fisioterapia, pesquisa, vários pesquisadores publicando, a gente precisa publicar mais, a gente precisa investigar mais para sair desse subjetivo e conseguir gerar números. Mas a gente só vai gerar números de qualidade quando muitas pessoas pesquisarem um determinado assunto e que a gente possa discutir isso, né? Que tenham vários pesquisadores com argumentos diferentes ou iguais para que a gente possa discutir e chegar num denominador final, né? Para dizer, com certeza,
isso é o que todo mundo deve achar, ou é nesse ponto que todo mundo deve chegar, tá? Às vezes em saúde isso é um pouco complicado, porque a gente trabalha com pessoas, e fazer uma amostra homogênea, né, uma amostra mais parecida é difícil, mas é necessário o empenho, assim, de todo mundo para que a gente mude essa realidade e traga essa qualidade científica, que se usa muito em medicina, se traga também para a fisioterapia, para que a gente realmente tenha dados fidedignos, dados científicos bons, para que a gente possa aplicar na nossa prática clínica. Ótimo. Temos uma pergunta aqui no Instagram, Sim. da Ruth Ellen Isidio. Diga, Ruth. Ela perguntou aqui, sabe-se que existem valores considerados normais em distribuição lateral e antero-posterior, como também o tipo de pé. Gostaria de saber se existem parâmetros que são considerados normais para outros dados fornecidos pela Baro. Sim, Ruth. Vários dados que são fornecidos pela baropodometria, existem parâmetros sim. Essas literaturas que a gente citou trazem vários parâmetros, tá? São literaturas mais antigas, mas são as literaturas que trazem praticamente todos os parâmetros de avaliação com baropodometria, tá? Então, tu consegue pesquisar, eu acredito que nas bases de dados tu consegue encontrar. Dr. Kavanagh e Roger, eles sempre fizeram muitos trabalhos juntos, então eu acredito que tu consegue encontrar bastante literatura nas bases de dados sobre eles, tá? A gente falou muito no curso sobre eles, conseguiu expor todos os dados que a baropodometria nos traz, justificando com essas referências literárias. A gente conseguiu fazer no curso isso muito bem, de uma maneira muito didática, tá? Mas eu acredito que na internet tu deve conseguir nas bases de dados materiais sobre eles. Isso. Mais perguntas, pessoal? Que o nosso tempo já está estourado. Não tivemos mais perguntas por enquanto. Bom, de qualquer forma, a gente fica disponível sempre. Podem sempre acessar nossas mídias, nossos canais e mandar as perguntas ali que a gente vai sempre respondendo. Ok, pessoal. Então, chegamos ao final desta penúltima live do ano. Muito obrigado, Kelly. Imagina, Christian, sempre um prazer. Prazer é nosso para ouvir todo o material que tu tens sempre para compartilhar conosco. Então, sexta teremos a última live. Mais uma vez, a live de hoje vai estar disponível no nosso canal YouTube, que é Tecnologia Biomecânica. Entra lá, faça a inscrição. Compartilhe este conteúdo com os seus amigos e colegas que eventualmente podem estar interessados. Nos vemos na sexta-feira. Bom almoço para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.